gente linda, gente boa. Você está chegando aqui agora, não se esqueça de que existe um ente aqui dentro, o seu algoritmo, que só entende mímicas. Então, primeira mímica é você ir e tocar com o dedinho no lugar que está escrito inscreva-se. Aí ele abre o olho. Aí se você clicar no sininho, blim blom, ele diz, ah. E se você der um like, ele diz, ah, é dos meus. Aí ele vai empurrando a gente cada vez mais para frente. Nós já temos aqui, nessa plataforma, quase 1 milhão de pessoas inscritas. E você pode ajudar-nos a alcançarmos logo essa referência, porque aí ele empurra significativamente o nosso canal para uma visibilização bem maior. Eu conto com você, faça isso você mesmo, convide os seus amigos, pessoas da casa, pessoas que gostam, que amam. Não é se inscrever por se inscrever, é por alegria de o fazer, tá bom? Olha só, gente, nós estamos lançando um material documental novo, com nove episódios, chamado Os Dominadores do Sagrado. Dá uma olhada num pedacinho só. Olha aí. Ele foi visitado e viu o que eu já vi. Aquela coisa indizível que eu perguntei ao meu pai, o que é isso, pai? E ele disse, não é da nossa ordem de coisas. A primeira vez, quando eu tinha 14 anos, a gente parou o carro, tinha aquela bola, aquela esfera, que não era feita de latão, nem tinha parafuso, era toda íntegra. E a sensação que você tinha é que era uma espécie de aparato vivo, quase que biometálico. A gente só imagina vida biológica a partir do que a gente tem na Terra. É agora que a gente sabe que essa plantinha que sente, cheira, percebe tudo. Aquilo ali foi um pedacinho que eles cortaram só para fazer um teaser de 1 hora de fala minha em Éfeso, com um monte de ilustrações e o contexto histórico e o contexto de explicação sobre a relação entre principados e potestades e fenômenos econômicos, que em Éfeso, de acordo com Atos 19, é bem real e concreta a relação. E depois as várias camadas de significado do que sejam principados, potestades, poderes, tronos, soberanias e todos esses nomes que designam layers, camadas de dimensões espirituais, e que é algo tão importante que Paulo, por exemplo, fez absoluta questão de que a comunidade de fé do Evangelho em Éfeso entendesse bem isso, porque ele disse, a nossa luta, não fiquem impressionados, não é essa aqui, contra carne, sangue, gente que antipatiza, que luta contra, isso também. Mas a nossa verdadeira luta é muito mais elevada, é contra principados e potestades e poderes, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas dimensões celestes, que é tudo quanto não seja terrestre, faz parte dessas dimensões celestes. E aí eu quero que você acompanhe, são nove documentos, séries, em lugares, em geografias diferentes, todas elas de acordo com ruínas correspondentes a igrejas que eram existentes nos dias de Paulo e que desapareceram e que morreram, que delas só ficou pedra. Como você vê aí em Éfeso, mas não tem nada lá.
a não ser ruínas. E a mesma coisa pode acontecer em todo lugar, como aconteceu antes. Não foi um fenômeno inusitado. Não, ele é frequentemente repetido. E o pessoal não entende por que essas igrejas acabam e quais são os elementos que fazem isso entrar em estado de implosão, de desconstrução. Enquanto isso, o pessoal fica dizendo, não, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Aí eles criam o inferno, se mudam para dentro do inferno, gritando, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não precisa. O inferno já engoliu a igreja. Aí ela acaba mesmo, vira escândalo para todo mundo. Como vocês estão vendo para todo lado, só não enxerga quem está com muita alma comprometida já com o maligno. Do contrário, não tem como você não enxergar. Me entendeu, não é? Pois bem, gente, hoje nós estamos terminando um período de praticamente 3 anos. Eu comecei em janeiro Nós estamos em 2025 para 2025 para 2026, então eu creio que foi em 2023 que nós iniciamos 23, 24 e 25, 3 anos. Em Mateus, pegando Marcos sempre que conveniente, a mesma coisa com Lucas, a mesma coisa com João, e fazendo essas chamadas quando era impossível não incluir a narrativa do outro evangelho correspondente ao que em Mateus havia, mas no outro era mais completo, ou aquilo que em Mateus faltava como narrativa, mas que era imprescindível se tirar do outro evangelho para compor a sequência e a compreensão. E foi isso que a gente foi fazendo com toda liberdade, apenas na base do carinho, do amor, da intuição e da leveza total, conversando e ensinando como se faria originalmente, contando a história desse amor para toda criatura. O resto já foi invenção do cristianismo, toda a complexificação, todas as catequeses, todos os credos, todos os conteúdos. Eu já disse várias vezes, e durante esse tempo aqui também, que a fé em Jesus não é acerca do quê. A fé em Jesus é sobre o como. O que é acerca do quê é o cristianismo. O cristianismo é que vive do quê? Do credo, da confissão, das letras, da anatomia do dizer, da designação dos batismos de Deus. Batiza o Pai, batiza o Filho, batiza o Espírito Santo. A anatomia dessa trindade criada conforme a concepção de pensadores e teólogos e bispos e filósofos que queriam um Deus bem anatomizado. Tudo isso é cristianismo. O Evangelho, portanto, é sobre como. Jesus, quando quis mostrar quem eram as pessoas que o impressionavam, ele citou um centurião romano, acerca de quem ele disse, nunca encontrei, desde pequenininho, morando aqui em Israel, ninguém que tenha uma fé nem de longe como a desse centurião, que não sabe nada sobre o quê, mas sabe tudo sobre como. Sabe que se eu mandar uma palavra, o seu servo será curado. Ele cita a mulher Ciro-Fenícia, fora das fronteiras da Israel daqueles dias e da Palestina de sempre. E aí ele diz acerca dela e para ela, ó mulher, grande é a tua fé, seja feito contigo conforme tu queres. Porque ele também tinha sido vencido pela insistência de amor daquela mulher e adorou se entregar a ela, dizendo, seja contigo conforme tu queres.
E quando ele quer demonstrar outra vez quem é o herói do amor, da solidariedade, da graça, da bondade, do carinho, a quem ele utiliza como um exemplo a ser seguido, ele conta a história chamada do bom samaritano, onde um sacerdote passa se desviando dos problemas da vida, das dores humanas e tudo mais. A mesma coisa um líder de canto, louvor, um levita, um ente gospel, cantador, se desvia também, é muito problema. Não, eu estou aqui para me beneficiar. Aí vem um samaritano com doutrina errada, que não sabia de nada, que não passaria num exame catequético de nenhuma congregação cristã, que tinha até crenças profundamente equivocadas do ponto de vista das exigências do cristianismo, mas vem Jesus e diz que ele é o cara, aquele bom samaritano, porque o evangelho não é sobre o que você aprendeu e argumenta a respeito, é sobre como você vive. E essa é a ortodoxia de Deus, é não se desviar do caminho. É não se desviar do caminho. E o meu caminho, no meu caminho tem um próximo. Há um próximo no meu caminho. Essa é a simplicidade do Evangelho. No meu caminho há um próximo. Há um próximo no meu caminho. E é aí que a verdadeira ortodoxia se estabelece através de obras, de amor, de cuidado, de atendimento, de serviço, de alimento, de comida, de cuidado, de carinho. É assim que é o Evangelho. Um Evangelho cheio de uquês e que não tem comos, não é Evangelho. No máximo é cristianismo. Fecho parêntese clarinha. E agora eu começo. Nós chegamos a Mateus 28. E Mateus 28, até o final, ele é resumido como Marcos é. Marcos é bem resumido. E Mateus, de acordo com todas as grandes tradições, foi escrito a partir de Marcos. Marcos teria escrito como escriba de Pedro, as memórias de Pedro, com as objetividades do pescador Pedro. E Marcos é bem objetivo, direto. E a objetividade também tinha um público específico, mais imediato, que era o público romano, que era um pessoal que não tinha tempo para muita divagação, que queria tudo explicado, curto, pequeno e encapsulado. E Marcos é assim, Mateus expande, bota uma genealogia, um monte de coisas que vieram a ser depois apelidadas de oráculos do Senhor, como o Sermão da Montanha e várias outras coisas, e parábolas que não aparecem em Marcos. Há vários episódios que em Marcos não aparecem, mas que em Mateus são inseridos. A mesma coisa em Lucas, que dilata mais ainda. A genealogia supostamente leva até ao primeiro Homo sapiens sapiens, Adão e a sua mulher. Não fica contida como Mateus, que começa já como uma genealogia semita, de Abraão para cá. A de Lucas é uma genealogia da humanidade, porque a visão de Lucas é greco-romana, é paulina, tem a ver com o mundo todo. Ele não pensava com aquelas categorias diminutivas, ele tinha sido criado no planeta e ele sabia que o Evangelho era planetário. E ele era discípulo de Paulo, que foi o mais planetário de todos os apóstolos. A gente tem João, que nem escreve um evangelho, que prega uma mensagem, que ele chama de meu livro. E eu já expliquei recentemente os 7 milagres, também os elementos de entrevistas de Jesus
que são os componentes, 7 sinais e várias entrevistas que deflagraram o conteúdo de João, que ele chama de meu livro. E a ênfase no final de cada um desses 4 evangelhos é importante que a gente perceba e verifique. Por exemplo, se eu decidir começar por Marcos, começar a terminar a nossa exposição usando o texto de Marcos, ele termina assim, no capítulo 16, verso 14. Finalmente apareceu Jesus aos 11, porque Judas já não estava com eles. Quando estavam à mesa, aí é episódio que a gente teve desdobramento deles em João, em Mateus, em Lucas, no domingo da ressurreição. E aqui, nesse final, há uma concisão. Em Marcos, tudo isso é exprimido numa pílula. Estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração. A gente viu isso detalhadamente em outros evangelhos e suas narrativas, porque não tinham dado crédito aos que já o tinham visto ressuscitado de entre os mortos. Então disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Marcos diz: e estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Aí como é que a gente entende esse texto aqui? Eu tenho que entender Jesus a partir de Jesus. Não a partir do concílio de Nicéia, ou do encontro de bispos em Éfeso, ou da confissão de fé protestante de Westminster. Não. Isso já são pessoas dizendo que no seu tempo e na sua hora elas achavam conveniente para atender às demandas políticas, sociais, econômicas e religiosas daquela geração imediata, e que foi praticamente transformada em palavra de Deus, instituído como dogma absoluto, e ai daquele que não rezar por essa cartilha de homens. Agora, eu nunca estive nem aí para isso. Eu sempre li qualquer coisa a partir de Jesus. Por exemplo, Marcos sofre uma discriminação teológica muito grande nesse final. E tem aqueles que são céticos, dizendo: a ressurreição deve ter sido uma apariçãozinha, uma miragem, um holograma. Porque Marcos, que é o evangelho mais antigo, nem se deu ao trabalho de muitas descrições. Não deve ser porque havia. Depois é que eles foram criando, imaginando, construindo, produzindo, como se fosse tudo uma construção mítico-progressiva da imaginação, mas nada com factualidade. Isso é gente cética que diz, e diz há muito tempo. Um outro argumento em relação a Marcos, que se utiliza dele, é esse sobre quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado, que aparece em Mateus também, sendo Mateus um evangelho escrito a partir das reminiscências de Pedro e do texto de Marcos, nada mais natural do que aquela continuidade ser mais ou menos daquele jeito. Mas já havia aqui algumas expressões de interpolação de Gênesis religioso. Por que eu digo? Porque essa peremptoriedade de se crer e for batizado será salvo, se não crer será condenado, que você só encontra no final do Evangelho de Marcos e no final do Evangelho de Mateus,
você não encontra no Evangelho todo, de Mateus, Marcos, Lucas e João. Do início ao fim, nas falas de Jesus, nas conversas de Jesus, nos salvamentos de Jesus, não há uma única indução ao batismo. Uma única. Ele pede a João Batista para batizá-lo, que nem batizar a ele queria. Porque João Batista entendeu que estava começando um novo tempo e uma nova era, um novo aeon, um novo momento da humanidade. E aí ele diz, tu vens a mim para que eu te batize? Eu é que preciso ser batizado por ti. E Jesus disse, deixa por enquanto. Deixa por enquanto. E o que se diz depois é, Jesus mesmo não batizou a ninguém. Não batizou nem aos seus discípulos. Se algum discípulo dele era batizado, tinha sido coisa de experiência com João Batista, porque Jesus mesmo, em lugar nenhum dos 4 evangelhos, se diz que ele recomendou batismo ou batizou quem quer que seja. Endemoninhados ficavam libertos, ele não dizia, agora vamos batizar para fechar a porta de entrada do coração para o mal, como os pentecostais tentaram me ensinar assim que eu me converti e comecei a expulsar demônios para todo lado. E eles diziam, tem que batizar para fechar a porta para não entrar de novo. Eu digo, não, tem que botar Jesus, o mais valente, no coração deles, que aí nunca mais entra nada. E essa ênfase toda no batismo como condição sine qua non para ser selo de salvação não combina com Jesus. Com Jesus que libertou o gadareno e não o batizou, libertou milhares de endemoninhados e não os batizou, que lhe curou doentes de todos os lados, e lunáticos, e paralíticos, e cegos, e leprosos, e enfermos, e não batizou ninguém, que passava o dia à beira-mar, onde batizar era a coisa mais simples do mundo, e não batizou ninguém. Nem os seus discípulos, como eu já disse. Então, essa súbita ênfase em se não for batizado não será salvo, isso não parece com Jesus. Jesus tem que ser lido até quando se atribui alguma coisa a Jesus, que seja uma concisão, que seja uma peremptoriedade, que não tenha se repetido no contexto da vida, da prática, dos diálogos, dos ensinos, dos gestos, das ocorrências descritivas relativas à vida de Jesus, se não aparecer nos 3 anos e 6 meses de prática diária do Evangelho, eu já tomo como algo relativo, que foi uma interpolação da hora ou do momento, no caso aqui de 30 anos depois, que é a idade do Evangelho mais antigo, Marcos, de acordo com uma idade média, teria sido 30 anos depois da ressurreição que esse Evangelho apareceu, escrito por Marcos sob as memórias de Pedro, antes, obviamente, de Pedro vir a ser executado. Então, essa é a segunda objeção. É também aquele pessoal que diz, não, eu não creio que para alguém ser salvo precise ser batizado. Mas Marcos diz, Mateus diz, isso aqui tem coisa errada. E eu creio que eu não chamo de coisa errada, mas eu creio, chamo de acréscimo. E que não combina com a prática de Jesus o tempo todo. E o que não combina com a prática de Jesus o tempo todo, eu não obrigo. Eu batizo. Amanhã eu vou batizar, inclusive uma adolescente que vem aqui para que eu a batize. Ela e o paizinho dela me pediram. Eu batizo tanta gente aqui nessa piscininha batismal que eu criei para batismos, aqui, bem à minha direita. Por exemplo, com o Braulio aqui durante 13 anos, ele se converteu durante a participação dele naqueles 13 anos no programa,
Papo de Graça, depois de um ano fazendo perguntas aqui, participando e lendo e tudo, ele teve aquele impacto extraordinário, ficou uma semana chorando e sem dormir, e eu fui abordado por ele aqui, que chegou com os olhos explodindo de emoção e me perguntou: você podia me batizar ali, hoje, agora, ao vivo? E a gente estava ao vivo, eu falei: vamos lá. E o batizei ali. Então, se me pedem, eu batizo. Agora, eu nunca fui um pastor, embora eu tenha batizado no curso da minha vida milhares e milhares e milhares de pessoas. Eu nunca pedi, nunca chamei, nunca ordenei ninguém, criando qualquer condição de relacionamento entre a pessoa e Cristo Jesus sem o batismo. Nunca. Nunca. Porque num dos momentos mais cruciais, de fato a palavra crucial vem de cruz. O momento mais crucial de Jesus foi na cruz, com aqueles dois malfeitores, e Jesus disse ao indivíduo: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque o verdadeiro batismo não é com água ou em água, é batismo de fé, aceitando a comunhão do significado do que Jesus realizou na cruz e aceitando pela fé que eu fui morto com ele, ele morreu por mim, fui sepultado com ele no seu sepultamento e ressuscitei com ele para uma nova vida. Isso é o batismo. E de acordo com Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 14, o batismo que nos é comum é o batismo do Espírito Santo, do Espírito Santo, que acontece no coração de todo aquele que genuinamente crê. Quem crê, nasce de novo, é regenerado, vira uma nova criatura. Quem crê é batizado no Espírito de Cristo, é selado pelo Espírito Santo, não precisa ter ninguém, nem testemunha, nem coisa alguma, pode ser em qualquer lugar, é você e Deus, só Deus sabe. Qualquer outra coisa já começa a ser pressuposto que vai fabricar posteriormente o cristianismo. O terceiro elemento que faz com que Marcos, nesse seu final, seja questionado por muita gente, especialmente pelos protestantes, pelos reformados, pelos católicos, por todos os que não são pentecostais, é o que diz o verso 17 daí para frente. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Por que que isso tem sido um problema? Porque a interpretação literal disso aqui tem causado grandes problemas no curso da história. Grandes problemas. Mas eu também leio as coisas que Jesus diz a partir de Jesus como chave hermenêutica. E conquanto um monte de teólogos que possam estar me vendo aqui já estivessem ansiosos, se pudessem falar para dizer: mas Caio, essa parte aí não está em alguns dos textos mais antigos. Esse é o grande argumento. Eu digo: olha, para mim tanto faz se está ou não está, porque tudo que está dito aqui eu já vi acontecer. Eu vi acontecer na vida de Jesus, eu vi acontecer na vida de Paulo, eu vi acontecer na vida dos apóstolos, eu vi acontecer na vida dos meus predecessores em Cristo, como o reverendo Antônio Elias, como meu pai. Eu vi na minha vida quantas vezes. Em meu nome expelirão demônios. Meu Deus, foi uma das coisas que eu mais fiz e são uma das mais tranquilas de fazer, é botar demônio para correr. Com a autoridade de Jesus. Em meu nome expelirão demônios, em meu nome falarão novas línguas. Que não são essas coisas daí. Atatá, catá, peté, potó, putu, catá, larari, poti, patatá, tutá, aripati, xixoxó, xicará, cucumaçá. Tá? Isso é palhaçada desses caras. Qualquer idiota
imita, reproduz isso aí e interpreta essa maluquice. Ó, meu servo, eis que te levantei. É a mesma palhaçada, só para enganar a gente quase descerebrada. Porque alguém que tem um mínimo de cerebração, de bom senso, de inteligência, de compreensão humana, não cai numa palhaçada dessa. Não tem nada a ver com essas línguas que Jesus menciona aqui, falarão novas línguas. No Pentecostes, estava cheio de galileus que só sabiam falar aramaico mal falado. Nem hebraico falavam. Quando o Espírito Santo derramou sobre eles, cada um deles começou a falar nas línguas que não conheciam de 17 outras nações presentes na cidade de Jerusalém, que os entendiam falando coisa com coisa, falando das grandezas de Deus, das sublimidades, das transcendências, daquilo que eles nunca tinham aprendido filosoficamente em lugar nenhum, e eles entraram naqueles borbotões de sabedoria do Espírito Santo, mas tudo com começo, meio, fim, lógica. Palavras de grupos étnicos, nacionais e culturais espalhados em toda aquela região do Oriente Médio e da Ásia Menor. Daí ter sido um choque que espalhou aquela notícia para todo lado com tanta rapidez. Novas línguas. Agora, não é porque tem essa palhaçada aqui que as verdadeiras não acontecem. Acontecem. Pegarão em serpentes. Isso aqui não é aqueles testes dos idiotas lá das montanhas Apalaches, dos crentes, que criam cobras venenosas para testar como é que a fé deles está. Aí eles vão lá e pegam cobra e saem assim andando na igreja com aquela cobra venenosa. De vez em quando uma delas dá uma picada aqui, ó, ou na mão, ou seja lá. Toda hora tem alguém morrendo. Morrendo. A cobra só não pica quando ela está de saco cheio. Se ela estiver bem alimentada, ela não pica também. Agora, se ela estiver sendo provocada, ainda estiver com fome, bate um instinto de serpente ali, chato. E aí toda hora morre alguém. Porque Jesus, obviamente, não estava dizendo brinquem com as cobras, metam a mão no covil das bichas. Não, ele está falando de coisa acidental. Acidental. O que ele está dizendo é, vão, e por mais difícil que seja a viagem, o caminho, as circunstâncias, as situações, ilustrado isso com aquilo que na Bíblia carrega uma arquetipia violentamente forte, que é a serpente. Desde o deserto, desde Gênesis, começa tudo com Adão, Eva e uma serpente. Então está presente o tempo todo. Ele está falando de algo muito mais lato, muito mais dilatado, com um gradiente muito mais expandido. Uma aplicação extremamente maior e sem essa intencionalidade provocativa. De modo que pegarão em serpentes, se as circunstâncias trouxerem perigo a vocês, não tenham medo, continuem andando desassombradamente pela fé. Mas não é pula do pináculo do templo, transforma pedras em pães. Pensar que Jesus tivesse dado esse mandamento literalmente era a mesma coisa que imaginar que ele tinha também pulado do pináculo do templo e transformado pedra em pães e feito qualquer outra idiotice, que ele nunca fez e se negou a fazer. Então não é aqui que ele vai se contradizer. Então você tem que entender Jesus, lendo Jesus a partir das práticas de Jesus. E nas práticas de Jesus não existe tentação a Deus nesse nível. Se acontecer, eu vou em frente. Eu não tenho medo do obstáculo nem dos perigos. Eu sei que se eu quiser servir a Deus no mundo, eu vou atravessar covil de serpentes, de salteadores, de demônios, de maledicentes, de invejosos, de gente peçonhenta, de línguas perversas, tudo isso. Não tenham medo disso. Isso vai fazer parte
E ele vai adiante e diz, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal outra vez, é acidente. Não caiam naquela paranoia de dizer eu não como nada que eu não tenha controle a respeito do que eu vou fazer como ingestão. Jesus está dizendo, se vocês forem como eu enviei, como eu fui enviado, e é como eu estou enviando vocês, o que eu disse? Comam de tudo que lhes derem. Aonde tiver um filho da paz e gente boa, podem se hospedar naquela casa. E em estando lá, não sejam seletivos, abençoem os alimentos e comam de tudo que lhes derem. Se em algum lugar tiver algum filho do maligno, cheio de ódio e de veneno na alma, que quiser me envenenar, Jesus diz, coma com a sua melhor consciência, na sua melhor ignorância, inocência e pureza, cheio de gratidão, louve a Deus. Você não sabe de nada, não pediu informação de nada, não quis saber de coisa alguma, só creu que era uma bondade de Deus alimentar-se. Se alguém está intentando mal contra você, é outra história. Não é preciso nem se informar. A gratidão é o antídoto contra esse veneno, contra a nossa vida, nossa alma, nosso corpo, nossa mente, nosso espírito. A gratidão nos fecha, é o antídoto da graça contra o veneno da existência. E se impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Como acontece tantas e tantas vezes, meu Deus, o tempo todo. Acontece 1 trilhão de tentativas fajutas de gente que não crê em cura, não crê em nada, só está tirando onda, fazendo teatro. E um monte de gente que vai na superstição e no fetiche, é a fila que cura, é o pastor que cura, é a reunião dos 318 que cura, é isso e aquilo, aquilo outro. Mas não é fé genuína, pura, quebrantada, sincera, humilde, e que chega e diz, Senhor, eu sei que Tu podes todas as coisas, que nada é maior do que a definição e a decisão do Teu poder. Então, segundo a Tua vontade, eu chego aqui com toda a minha fé, sabendo que Tu podes me curar. E me ofereço em fé. Se esse é o Teu desejo de transformar a minha vida num sinal da Tua bondade hoje, para comigo e para com tantos, cura-me. Se isso não acontecer, eu sou Teu, mas eu de antemão chego aqui sem nenhuma dúvida de nada, porque Tu não tens nenhuma obrigação de me curar. E eu tenho toda a alegria de crer, porque eu sirvo a Deus por nada. Se Ele me curar, se Ele não me curar, se isto ou se aquilo, eu tudo posso naquele que me fortalece e não tem pré-condições, eu sou dele. Quando você vive assim, aí curas acontecem, milagres, demônios nem chegam perto, não tem ser bruxificado, enfeitiçado, maligno, que reunindo todas as suas forças, possa fazer alguma coisa contra a sua vida, contra você, contra a minha vida. Eu não tenho medo, podia reunir todos os feiticeiros do planeta para concentrarem um mal contra mim, com hora marcada. Sabe o que ia acontecer comigo? Nada. Nada. Eu sou habitado pelo mais valente, que vive em mim. Eu ando sem medo de nada, deles que corram, porque eu estou aqui. Eu sinto nada. Nada. Não os temo em nada, nem a soma deles todos. Não tenho paranoia de diabo nenhum, nem de homem algum, nem de poder nenhum, porque Ele está comigo, vivo e ressuscitado dentre os mortos. Nós temos também uma outra observação a fazer antes da conclusão. É que é interessante que Mateus e Marcos colocam as últimas palavras de Jesus, os últimos diálogos escritos
Como João disse, há muitas outras coisas que não foram escritas, que não estão nem neste livro, nem em livro algum, porque não daria para escrever tantos livros quantas foram as coisas que Jesus fez. Mas Mateus e Marcos terminam esses diálogos finais pós-ressurreição, levando os discípulos para Galiléia, onde Jesus disse, lá me verão. É assim que Mateus termina, ide, dizei depressa aos meus discípulos que Jesus ressuscitou e vai adiante deles para Galiléia. Lá vocês o verão. E eles foram, a gente já viu aqui a história daquela pesca dos 7 lá no mar de Tiberíades e outras coisas mais. E houve vários episódios da Galiléia. Por exemplo, um deles não está descrito nem em Mateus, nem em Marcos, nem em Lucas, nem em João. Você só vai encontrá-lo em 1 Coríntios 15. Paulo falando, dizendo para quem Jesus tinha aparecido, dentre os apóstolos, e aí diz, e numa única vez, essa é uma afirmação muito interessante, e numa única vez apareceu a mais de 500 dos seus discípulos de uma vez só, a um tempo só, no mesmo lugar, no mesmo momento. 1000 olhos de convergência interpretando o mesmo fenômeno presente. Não uma subjetividade, mas uma objetividade inquestionável do Cristo ressuscitado. Agora, Marcos e João o colocam na Galiléia. Agora, Lucas já o coloca juntamente com o Evangelho de... Aliás, de fato, Lucas é o único que bate nessa tecla bem especificamente. Depois é Lucas de novo em Atos, que é uma sequência. Mas é Lucas que diz que Jesus os levou, no fim de tudo, para Betânia, que é ali no Monte das Oliveiras. Você chega no topinho do Monte das Oliveiras, desce mais 300 metros, você está em Betânia. 400 metros. É praticamente o outro lado do Monte das Oliveiras, que não é nenhum monumento. Do lado de cá você enxerga e desce para Jerusalém. E não é tão longo, é pequeno. Do lado de lá, Betânia, onde morava um Lázaro, Marta e Maria. E Lucas diz que ele os levou a Betânia. Quer ver? Vejam aqui. E diz, então, diz aqui o capítulo 24 de Lucas, verso 50. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. E eles, então, adorando, voltaram para Jerusalém. Aí, como é Lucas, que escreve Atos dos Apóstolos, ele começa desse ponto aí, onde ele deixou. É quase que uma sequência direta, imediata, embora tenha um intervalamento de tempo histórico. Mas a gente vê aqui a mesma coisa, quando ele diz, olha, eu fiz uma pesquisa detalhada de tudo, desde o tempo em que Jesus começou a fazer e a ensinar tudo que ele fez e ensinou. E também todos os mandamentos que ele deu pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele escolhera até ser elevado às alturas. A este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Isso é Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Com muitas provas incontestáveis. Incontestáveis. Aparecendo-lhes durante 40 dias e 40 noites, falando-lhes coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo, materializando, experimentando a materialidade na presença deles, com a convergência de todos os olhares,
críticos, inicialmente incrédulos, foram esmagados pela evidência da ressurreição, enquanto Jesus mostrava a concreção da sua ressurreição. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Espírito Santo, a qual disse ele: de mim ouvistes. Quantas vezes? Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muitos depois desses dias. Esse é o único batismo que vale. É o batismo que vem pela fé em Jesus. E aqui a gente chega no Evangelho de Mateus, nessa conclusão, que diz que, indo eles, eis que alguns da guarda, enquanto eles tinham ido a Galiléia, foi todo mundo para Galiléia, enquanto isso em Jerusalém. Então a gente podia, nesse momento, escrever aqui, enquanto isso em Jerusalém. Enquanto eles estavam na Galiléia, tendo as experiências que tiveram, intensas, coletivas, incontestáveis, palpáveis, concretas, inquestionáveis, de gente tosca, que não se impressionava com muita coisa e que foi esmagada pelas evidências. Enquanto isso, todavia, em Jerusalém, o pessoal foi para Galiléia, mas os guardas, aqueles mesmos guardas que as autoridades religiosas dos judeus tinham pedido para que Pilatos, como autoridade romana, governador romano, designasse os melhores de uma companhia de guarda para serem colocados à porta do sepulcro e selarem o sepulcro com o selo romano de inviolabilidade, cuja transgressão implicava em morte e crucificação. Alguns desses guardas que tinham visto aqueles seres com aspecto como de relâmpago, tinham se manifestado e eles temeram espavoridos, diz aqui, que os guardas que viram aquilo ficaram apavorados e temeram espavoridos e se postaram catatônicos, como se estivessem mortos. Vendo aquela aparição alucinante, são os caras que estavam ali chateados, dizendo que a gente está perdendo tempo aqui, lá vão roubar nada. E se vierem aquelas mulherzinhas, aqueles discípulos dele, a gente bota para correr batendo o pé, no tapa, não tem problema aqui. Estavam lá quando de repente, seres em aparência de relâmpago, relâmpagos falantes, se manifestam e tocam na pedra e ela chega para o lado. E eles dialogam com as mulheres e os caras ouvem o diálogo espavoridos. Em catatonia total, não conseguiam mexer um músculo. Ouvindo tudo aquilo, parados. Aí as mulheres correm para avisar. Acontecem as coisas que aconteceram no resto daquele domingo, conforme nós vimos em Lucas e em João, e vão todos para Galiléia, conforme várias passagens. Mas enquanto isso, em Jerusalém, alguns da guarda foram à cidade, ali dentro, metros, para fazer a curva no Gólgota, já estava dentro do portão de entrada da cidade. E contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Primeiro eles foram aos sacerdotes, que eles não eram nem loucos de irem direto a Pilatos. Pilatos estava até mais perto, na Fortaleza Antônia. Era só estender o caminho um pouquinho mais. A casa do sumo sacerdote Caifás estava ali, na descida do Monte Sião, onde as ruínas estão até hoje. Eles correram para lá e chegaram com essa história.
dizendo: meu Deus, vocês não sabem o que aconteceu, aconteceu isso. E os sacerdotes, em estupefação, reuniram-se em conselho, chamaram todos, os anciãos, os da velha guarda, os experientes. E aí qual foi a solução? Dinheiro. É dinheiro. Dinheiro resolve tudo. A religião sabe que dinheiro resolve tudo. Grana. Como me dizia o Macedo: Caio, tudo que você prega está certo, mas não dá certo porque Jesus e a mensagem da graça dão azar para trazer dinheiro. Não pede nada, então não vem nada. Religioso sabe que as coisas são resolvidas com o poder do dinheiro, não com o poder de Deus. É tudo dinheiro, marketing, propaganda e teatralização. Então deram grande soma de dinheiro aos soldados, grande soma, que é a primeira vez que a gente ouve essa expressão nos 4 evangelhos, porque Judas ganhou 30 moedas de prata. Esses caras aqui ganharam muito mais do que Judas, é uma grande soma, porque aquela era uma notícia que precisava ser calada a qualquer preço, de qualquer modo. Eles não queriam saber se era verdade, eles sabiam que era verdade. Os guardas estavam ali apavorados, eles sabiam quem eram aqueles guardas, acostumados a matar, a sair para morrer, a ficar na linha de frente, arriscando-se a cada combate a não voltarem jamais. Fazia parte do trato, do trabalho e do salário. Aí chegam esses caras, casca grossa, apavorados com essa história. Eles disseram: vamos entupir a boca desse pessoal com dinheiro, dinheiro e dinheiro. Que é para o dinheiro silenciá-los. E mais do que dinheiro, promessas. Muito dinheiro, grande soma, recomendando-lhes que dissessem uma história. Compraram uma narrativa, compraram uma fake news, uma versão. Qual foi a versão? Fake news é coisa de religião. É inventar uma teatralização. Criar uma narrativa de conveniência. Qual foi a versão que eles colocaram e que eles compraram para enfiar a goela abaixo na garganta dos guardas romanos? Vocês vão dizer o seguinte: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. É uma versão mais patética. Você está dormindo, não viu nada. Como é que sabem que foram os discípulos? A própria narrativa já carregava uma contradição que a gente está acostumado a ver no mundo político, onde a própria narrativa destrói o pressuposto narrativo. Mas foi o que eles disseram: digam para todo mundo, nós estávamos lá, primeiro guarda daquele jaez, daquela qualificação, daquele ranqueamento, daquele nível de responsabilização e de cobrança, são pessoas que não dormem. Se um dormir, os outros vigiam, mas ninguém dorme junto. Esse cara aqui, que é tão assombroso para todo mundo, que pediram para a gente vir para a porta da tumba dele. Vocês acham que eles iam dar mole? E ainda vem essa conclusão: então a gente caiu no sono e dormiu. E enquanto a gente dormia, os discípulos vieram e roubaram o corpo. Como é que eu posso saber quem roubou qualquer coisa que eu não vi, porque eu estava dormindo, ou desmaiado, ou anestesiado, ou operado, ou fora de mim? Eu posso até acordar e sentir falta. Mas quem foi que fez isso, eu não sei. Mas para as autoridades religiosas dos judeus, não podia ficar com o não sei. Não podia ficar apenas com a narrativa de enquanto dormíamos, roubaram o corpo. Porque os soldados não aceitariam isso.
tinha que ter um bode expiatório. Os soldados iriam dizer, a gente não dorme, a gente nunca dormiu e nós não estávamos dormindo. E as nossas autoridades sabem que nós não dormimos quando temos responsabilidade. Então, dizer que a gente estava dormindo é morte para a gente. Aí eles disseram, não vamos dizer que foram os discípulos, mas nem remendaram a primeira parte enquanto dormíamos. Enquanto a gente tirou um cochilo, estávamos muito cansados desde sexta-feira, mas as guardas também se revezavam. Não era um único grupo direto. Porque todo mundo cansa, então vem e tem a rendição do turno. De modo que os que estavam ali naquele momento estavam mais do que acordados. Mas montaram essa versão que só seria comprada por aqueles que já tinham predisposição para aquele engano, para aquela mentira, para aquela decisão de que as coisas não podiam ser de outro modo. E quando alguém é fanático religioso, não importam os fatos, importam só as narrativas adequadas à conveniência dos seus desejos. Foi assim na ressurreição de Jesus e é assim hoje, em qualquer aspecto da vida, e a gente vê noticiado todo dia no mundo político. É só narrativa de mentira. Raramente você vê uma coisa com começo, meio e fim, com isenção o tempo todo. Raro. Porque tem que haver mentira. Conta 20% de verdade, mente no resto que já dá para enganar. Recomendando-lhes isto. Caso, prosseguiram eles, chegue ao conhecimento de Pilatos, do governador, o que aconteceu, a bobeira de vocês, que não foi porque eles estavam descrevendo a gente, estava de olho bem aberto. Ninguém ali conseguia dormir. Eram entidades de relâmpago, falando com voz não humana. Foi uma invasão alienígena de entes de outras camadas, são divindades que trabalham para ele. E a gente viu, e é apavorante, que nenhum de vocês veja, porque é insuportável. Aí eles disseram, então, olha, se isso vazar até Pilatos, nós, religiosos, o persuadiremos e vos poremos em segurança. Nós vamos dizer, não faça nada contra eles, senão nós vamos dizer que os discípulos roubaram por tua causa, por tua culpa, porque tu não puseste gente idônea e vamos fazer essa notícia chegar até Roma, até César, o imperador. E aí você vai ver o que é bom. Algo assim foi concebido para eles colocarem como elemento de apaziguamento no meio desse pavor da guarda que tinha assistido àquela monstruosidade inusitada da manifestação dos anjos como relâmpago. E eles, portanto, recebendo a grande quantidade de dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E Mateus termina dizendo, e esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Como a gente vê aí rabinos na internet, dizendo, só chamam Jesus de JC. DC. Cristãos vêm e dizem para mim, vocês mataram nosso Deus. Aí de que Deus? Eles dizem, DC, Jesus Cristo. Se fosse Deus, não teria morrido. Se a gente matou é porque não era Deus, era só um falsário. Essa versão prevalece até o dia de hoje. Mateus escreveu isso há quase 2000 anos atrás, mas a mesma versão continua corrente entre os judeus até ao dia de hoje. E cada vez com mais raiva eles declaram isso. E conclui-se assim o Evangelho de Mateus. Seguiram os 11 para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. Então vejam, tanto
Marcos quanto Mateus terminam o evangelho na Galileia. João também não dá uma conclusão, mas o último diálogo que ele transcreve é na praia de Tiberíades, na Galileia. Lucas é que vem e diz: levou-os para Betânia, no Monte das Oliveiras. E Lucas, de novo, iniciando Atos dos Apóstolos, diz que os levou para um monte chamado Olival, ou Oliveira. Mas para quem vai muito a Jerusalém, você sabe que o Monte das Oliveiras é a maior parte do maciço rochoso e que quem olha de Jerusalém para frente, o lado mais à esquerda, um pedacinho, onde está, por exemplo, a Universidade Hebraica de Jerusalém, muitos chamam de Monte Olival. E Betânia está logo ali atrás. Então, é a mesma geografia, com exceção disso. Em Mateus e em Marcos, a finalização acontece com os encontros na Galiléia, que foram poderosos, e Paulo diz que num deles mais de 500 pessoas participaram do evento. E Lucas narra que a despedida final, porque Jesus dissera: voltem para Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e comecem a pregar em Jerusalém, depois em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, obviamente, que não é preciso que João diga, nem que qualquer um outro faça essa asseveração de que eles voltaram para lá, porque está implícito de que eles voltaram para lá. E a próxima ocorrência, depois da ascensão de Jesus, são eles orando num cenáculo e alguns dias depois, 10 dias depois, o Espírito Santo se derramando. Primeiro ouviram um som como de um vento impetuoso, depois apareceram sobre eles línguas como de fogo, e eles passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem lá em Jerusalém. Então, eu não tenho dúvida de que a maior parte das aparições foi na Galiléia, quando Jesus disse: não abandonem Jerusalém, porque lá é que vocês vão ser revestidos do poder, do dunamis do Espírito Santo. Não porque era Jerusalém, mas porque era o lugar da incredulidade, a capital da maldade. E o primeiro lugar onde o evangelho tem que ser pregado é na capital da maldade, onde os profetas são mortos, onde o Filho de Deus é morto, onde qualquer um que faça o bem corre perigo, no seio e no útero bastardo da religião. É lá que tem que começar. Depois em toda a Judéia, Samaria, porque eles odeiam os samaritanos a quem Deus ama, e depois em todo o planeta Terra. E a conclusão chega assim: Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo, preste atenção, a gente está terminando. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo. Ouça isso como se você estivesse ouvindo hoje pela primeira vez. Ouça isso olhando para os céus, invocando o Senhor na sua vida. Ressignifique isso, traga esse encontro para esse dia chamado hoje. E eu vou repetir: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, ou, como muitos exegetas preferem, indo. Aqui seria um mandamento gerundiado, indo, ou seja, em todos os caminhos de vocês. Não é preciso que um grupo mande vocês, enquanto vivem, e vocês vão ter que continuar vivendo. Somente alguns de vocês vão se dedicar exclusivamente a
espalharem essa notícia, mas vocês, na maioria, vai ter que voltar. Quem pescava vai ter que voltar a pescar, quem semeava vai voltar a semear, quem cuidava de casa vai voltar a cuidar da casa, quem exercia funções públicas vai voltar a exercer, indo. Quem viaja em caravanas comerciais e vai de cidade em cidade, país em país, indo. Em qualquer que seja o lugar, ou a posição, ou o deslocamento, onde você estiver, você é um plantador de graça. Indo, portanto, vivendo, portanto, na locomoção do cotidiano, fazei discípulos. E a pressuposição é que eles não ficariam exclusivamente plantados num único lugar, que haveria de ter uma mobilidade transcultural no interesse deles, no espalhamento. Eles não iriam ficar morando em Jerusalém, nem fazer uma grande base em Tiberíades ou Cafarnaum. Só quem fosse gente de um cotidiano bem natural, mas quem estivesse de algum modo impactado por aquilo, estava sendo mais do que estimulado, estava sendo enviado. É um envio, é indo. Façam discípulos de todas as nações. Aí não adianta dizer que tinha muita gente de todas as nações, que estava sempre em Jerusalém, prosélitos do judaísmo que vinham de toda a Ásia Menor. Não, ainda era muito pouco. Era ir para as nações, não era esperar que gente das nações viessem até eles. Ide. E indo, fazei discípulos, porque toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele começa falando da autoridade toda que foi dada a ele nos céus, significando dizer sobre todas as camadas dimensionais, sobre todos os principados, potestades, poderes, tronos, soberanias, todo e qualquer que seja a confederação de entes ou dimensões ou existências, eu recebi poder sobre todas as coisas, todo o poder me foi dado nos céus. Não é na atmosfera, é nos céus dimensionais. E na terra, e em tudo que existe nesse planeta. Toda a autoridade. Então vão sem medo. Eu estou com vocês. Vão e façam discípulos, como eu tentei transformar vocês em gente semelhante a mim, com o que vocês têm, com o que vocês já alcançaram. Mostrem para as pessoas como é ser membro da nova humanidade. Jesus só tem interesse numa igreja que seja uma nova humanidade. Preste atenção no que eu estou dizendo. Preste atenção no que eu estou dizendo, clarinho a vocês e o mundo inteiro. Jesus só tem interesse numa igreja que carregue em si a semente de uma nova humanidade. Nova humanidade. Ele não quer só organizar clubes, torcidas organizadas, brigando com catecismos, doutrinas, credos e confissões, e batiza com muita água, com pouca água, guarda o sábado, guarda o domingo. Essa palhaçada nojenta, que me enoja, não. Ele não deu a vida por essa coisa nojenta. Fiquem com essa igreja, ele não faz questão dela, ele está fora dela, querendo que haja alguém lá conversível, que ouça a sua voz e o encontre. Do contrário, ele está fora. Estou fora. Não tenho nada a ver com isso. Ele está querendo
criar uma nova humanidade, uma nova criatura, uma nova criação, com uma nova consciência, com uma nova mente, com um novo olhar, com nova interpretação, com nova atitude, com nova postura, com a graça da solidariedade de Jesus sendo manifesta, do altruísmo de Jesus sendo expresso, da inclusão e inclusividade de Jesus e da imersibilidade de Jesus sendo demonstrados em todas as coisas, em todos os vínculos, em todas as culturas, em todas as subculturas, em todas as etnias. Façam discípulos, que sejam pessoas que cresçam para se tornar a minha imagem e semelhança. Gente de todas as nações, de todas as etnias, de todas as línguas, de todas as culturas. Não se preocupem em mudar culturas. Ensinem as pessoas a parecerem comigo dentro da cultura delas. Em cada cultura pode ter gente que se torne a minha cara, com as suas roupas, com as suas danças, com os seus cantos, com os seus assovios, com os seus instrumentos, com as suas cordas, com os seus atabaques, com suas flautas, com o que quer que seja. Façam essas pessoas conhecerem o amor, o perdão, a misericórdia, a compaixão, a oração, a alegria da comunhão com Deus, o privilégio de servir a humanidade inteira, olhando para a nova humanidade que há de ser herdeira de um novo corpo, ressuscitado de entre os mortos, que há de ser herdeira da absolutamente completa e finalizada mente de Cristo, que há de ser herdeira de todos os tesouros espirituais em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que há de ser herdeiro do lugar, já desde agora, e do privilégio de estar assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, e que vão habitar uma nova sociedade ressurreta, glorificada, e que serão pessoas de uma nova humanidade para a qual o espaço-tempo existe, mas não os limita. Eles estão para além da limitação da morte, ou do tempo, ou do espaço, ou dos fossos, ou dos muros dimensionais ou de qualquer natureza. Vocês serão filhos dessa nova humanidade. É para isso que eu constituo um corpo, que só será igreja se tiver essa consciência. Se não tiver essa consciência, é um clube de crenças fanáticos que trocaram uma divindade por outra divindade e nada se transformou no coração deles. Portanto, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que foi o que eu já expliquei no início. Isto aqui não é condição sine qua non para a salvação de ninguém, porque não foi. Enquanto Jesus estava aqui com a gente, toda hora ele dizia, vai, a tua fé te salvou, e não diz, depois de batizado, volta aqui para eu dizer, a tua fé te salvou. Mas logo, logo, os discípulos que fizeram muitas coisas que não eram exatamente as coisas que deveriam ser feitas, como, por exemplo, Jesus mandou que eles não ficassem em Jerusalém. Eles só fossem, recebessem o Espírito e pregassem tanto em Jerusalém quanto em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. O que eles fizeram? Não saíram mais de Jerusalém durante anos, até serem expulsos. Jesus não disse que eles tinham que fazer um sorteio para escolher o 12º apóstolo para tomar o lugar de Judas. Mas alguém leu lá num salmo, botou um dedo em cima e disse, deve ser sobre isso. Tome outro seu encargo. Aí lá elegeram, dentre dois, elegeram um, Matias, que ficou praticamente sem tarefa e sem função, sem dom, sem manifestação, sem muita coisa, mas era só para ocupar um lugar. Aí, depois de um tempo, Jesus vai bagunçando a estruturação deles toda. Quando Paulo se converte, é um sacudir de tapete para aquela igreja de Jerusalém.
apóstolo pingando para tudo que é lado. Aí os caras começam a saírem até provocados pelo que Paulo fazia. Não andou com a gente, faz milhões de coisas e entende muito mais do que a gente, está anos-luz adiante da gente. Vamos ver se a gente faz o que a gente foi mandado fazer. Aí Tomé foi para a Índia, Filipe foi para a Ásia Menor, acabou morrendo lá em Hierápolis. Pedro foi para Roma, Paulo rodou todo lugar, em todo mundo. João foi para Éfeso e Mileto, naquela região. E outros se espalharam em lugares assim, para o norte da Europa, para o sul da Europa. Eles não chegaram aí tão longe do que era o mundo greco-romano dos dias deles. Quem foi mais distante foi Tomé, segundo a tradição, que chegou à Índia. Provavelmente numa caravana, e lá ficou, e lá morreu. Ide, indo, façam discípulos, ensinando-os. Não é ensinando-os a cair no chão e ficar... Não, é ensinando-os. Tem pedagogia. Tem língua compreensível, tem língua falada com exatidão, tem começo, meio e conclusão, tem diálogo, tem a capacidade de se dar razão da esperança que há em nós, tem inteligência, tem genialidades sendo estimuladas, talentos sendo evocados para serem manifestos e abençoarem vidas e pessoas, ensinando-os a guardar, não a decorar, mas a guardar, a obedecer, a praticar o Evangelho com meu DNA. Todas as coisas que eu tenho ensinado vocês. E não é sobre sábado, domingo, isso nem aquilo, é perdão. É compaixão, é o ensino de não viver julgando ninguém, é crer potencialmente na conversão dos marginalizados, é tudo aquilo que foi pauta do cotidiano dele. Ele diz: ensinem esses novos discípulos a guardarem todas. Não uma seleção presbiteriana, calvinista de mandamentos com ênfase nisso. Somos os eleitos. Ou arminianos, somos aqueles que escolhemos tanto que decidimos até o nosso próprio batismo. Não, todas as coisas que eu vos tenho, ele continua a ser a referência. Não é como Pedro fazia, nem como a igreja de Jerusalém fez, nem como qualquer um tenha feito, é como eu faço. Ele não transfere a exemplificação de nada para outros, ele continua a ser a pedra de esquina, a referência absoluta, o centro de convergência de todas as coisas, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E eis que sendo assim, praticando vocês isso, vivendo assim, amando assim, crendo assim, existindo com essa sinceridade, com essa pureza, com essa bondade, com essa coragem, com essa valentia, com esse destemor, com essa intencionalidade universal de divulgação do Evangelho eterno e transdimensional de Cristo Jesus, sendo assim, eis que eu estarei sempre convosco todos os dias, no dia de hoje, já, aqui, agora e sempre, até a consumação dos séculos. Até vocês virem para mim ou até eu voltar para vocês. Se vocês forem meus, andarem comigo
me ensinarem, me viverem, me praticarem, me crerem e me amarem amando o próximo e dando-se a si mesmos a vida e ao mundo e à existência, saibam que vocês não andarão sozinhos nem um passo. Além de habitar em vocês, de ungir vocês com o poder do Espírito Santo, eu vou adiante de vocês, eu sou a retaguarda de vocês, eu cubro vocês, eu estou com vocês, nenhum mal vos sucederá, praga nenhuma chegará às suas casas, porque aos meus anjos eu darei ordens a vosso respeito para que vos guardem em todos os vossos caminhos. Andem comigo e eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse é o Evangelho de Cristo Jesus. Se eu morrer no dia de hoje, e eu posso, eu deixei o Evangelho todo explicado para a sua geração, para a geração dos seus filhos, dos filhos dos seus filhos e dos filhos dos seus filhos. Em português e logo tudo em inglês, em espanhol e em outras línguas. Em nome de Jesus, faça o seu melhor proveito. Amém, amém e amém. Fecha aí e recorta todo esse final, não importa se fique com 10, 12 minutos, não interessa. Eu não estou fazendo isso para Instagram nem para ninguém. É o tamanho que fique. Eu quero que as pessoas, muita gente ou menos gente, assistam esse final de Mateus. Com mais isso, edita aí, Clarinha, para concluir. Meu convite é para que em qualquer plataforma onde eu venha a ser visto nessa conclusão do Evangelho de Mateus, você se anime para vir ao YouTube, pegar o Evangelho de Mateus e vir do capítulo 1, verso 1, até o final do capítulo 28, até desse dia, chamado hoje, com a graça de Deus, em nome de Jesus. Olha só, minha gente, vocês estão vendo aí um Pix passando. Esse é pessoal, Caio e Adriana, é para aqueles que pedem para participar do sustento da minha vida pessoal. Aqui, eu e minha mulher, que já somos 2 idosos, nossos filhos estão criados, graças a Deus. Mas pai e mãe sempre têm socorros aqui e ali que a gente sente que precisa praticar. E tem também o sustento da nossa vida, porque nós não vivemos de abrir a boca para spotlight e comermos luz, embora a gente viva na luz. Então, se você quiser participar, como muitos têm feito, eu fico grato e minha mulher também. O segundo Pix que passa aí é um CNPJ da VMVTV. É só anotar. Isso aí é para sustentar o meu ministério. Eu tenho explicado. Chega dezembro, a gente tem que dar 13º salário, um monte de outras despesas, as férias e outras coisas. Enfim, quem cuida disso tudo é o meu amigo Edivaldo, que vem cuidando de mim desde 1989, um amigo incomparável, amado do meu coração, ele, a esposa, a família toda. Então, colabore, porque eu não consigo fazer tudo o que eu faço sozinho, nem de longe, nem de longe. Me ajude a poder continuar e a ter a ajuda de todos esses sem os quais eu não consigo fazer tudo quanto eu desejo fazer. Está aí o Pix do CNPJ. Para quem quer mais alternativas, é só escrever caiofabio.com.br e enter. Aí você cai no meu blog, aí lá em cima está clicando, piscando, contribuição. Clique lá e entre aí, eu agradeço. Tem 2 bancos, o Santander e o Banco do Brasil, com as suas respectivas agências e CNPJs correspondentes a cada conta de cada um desses 2 bancos, que são bem espalhados pelo Brasil todo. Embaixo, mais opções. Clique, entre
aí de novo aparecem os dois bancos, a mesma coisa que você viu em cima, embaixo os cartões de crédito, todo mundo sabe como usar e prefere um cartão de crédito, muitas vezes, aqueles que querem programar logo 6 meses, 1 ano de doações para frente, para não esquecerem. Aí muita gente programa tudo isso no cartão. Embaixo tem o PagSeguro e embaixo de tudo tem o PayPal, para quem está nos vendo em qualquer lugar da Terra. Você que está nos assistindo na Alemanha, na Itália, na Inglaterra, em Portugal, na Espanha, nos Estados Unidos, em todo o Canadá, na Austrália, na Oceania, no Japão, em qualquer lugar, você tem o PayPal para nos ajudar. E eu desejo de todo o coração que Deus abençoe você. Nós vamos dar uma pequena intervalada. Na próxima semana eu vou me dedicar a gravar os salmos, mas eu vou fazer uma entrada aqui de vez em quando com um momento devocional de uns 30 minutos diariamente. E eu vou combinar com o Marcelo para ele preparar Já temos uma vinhetinha do Papo de Graça que caracteriza bem uma coisa assim. E aí, depois dessa primeira semana que eu vou gravar só salmos, quando eu recomeçar, eventualmente vai ser terças, quartas e quintas, para eu ter segundas e sextas para terminar o poder dos salmos. No início do próximo ano, nós devemos recomeçar o Papo de Graça, não mais todo dia, porque eu estou completando 71 anos, entrando nos 71. A minha mulher está chegando aos 70. A gente não tem mais aquela condição de fazer como eu fazia o Papo de Graça, 4 horas por dia, todo dia. E ela fazia o dribate 3 vezes por semana. A nossa vida mudou muito, 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 muito depois da pandemia. E então nós vamos voltar ao Papo de Graça, eventualmente 1, no máximo 2 vezes na semana. Eu ainda vou decidir se a gente vai fazer aqui mesmo, nesse estúdio, ou se nós vamos para um outro estúdio de um filho aqui do meu coração que aprendeu tudo de televisão aqui na Vem Ver TV e hoje ele tem um estúdio dele ali, lindo, maravilhoso, pé direito alto, fundo infinito, extraordinário. E ele quer muito que eu faça coisas lá. Então, no mínimo, eu vou fazer um programa lá. Se eu farei 2 é outra coisa. Papo de Graça, que eu não sei se vai ser 1 dia ou 2 dias, e um segundo programa que é a Área 51 do Evangelho, que eu estou esperando acalmar tudo, e agora tem um lugar ideal para fazê-lo. Dá para colocar umas 80 pessoas sentadas no auditório do estúdio, com fundo infinito, com tudo, todo pronto e iluminado, para a gente ter 1 hora de aula e depois algumas perguntas e respostas e, eventualmente, com a entrada de pessoas ao vivo pelo Zoom. Estou ainda estudando a tecnologia do processo a ser aplicado lá no estúdio, mas ano que vem tem muita coisa nova. E também tem documentários novos no ano que vem. Ano que vem vai ser sobre a Ordem de Melquisedeque, sobre o sacerdócio eterno, universal e transcultural, transétnico de Cristo, livre no Espírito Santo, alcançando a quem quer, onde quer que essas pessoas estejam, independentemente do humor dos crentes, da igreja ou do cristianismo. É Jesus livre e ressuscitado. É isso que você vai aprender e vai ver essa liberdade de Deus no documentário que eu vou começar a editar, gravado no Egito e com ilustrações que virão do mundo inteiro, semelhante ao O Futuro é Pré-Diluviano, só que vai ser mais bem estruturado, mais bem acabado ainda. E agora, para a gente concluir, eu quero lembrar vocês que nós estamos lançando a série documental Os Dominadores do Sagrado.
Iniciando, eu apresentei um teaserzinho. São 9 episódios gravados em lugares históricos os mais variados, desde Constantinopla, o Hipódromo Romano em Istambul, e na Capadócia sobre os desigrejados, em Éfeso sobre principados e potestades, em Laodiceia são 2 documentários, um sobre Laodiceia, outro sobre Colossos, um outro em Hierápolis, extraordinariamente interessante. São 9. Em Mileto, na Basílica de São João, em tantos lugares, em Tínia de Apolônio. Enfim, esse está sendo disponibilizado agora. Meu filho Davi vai lançar já. Eu estou só botando um teaser para abrir o seu apetite. Se você abrir aí o Velho Testamento em Malaquias, no capítulo 1, nos últimos versos do capítulo 1 de Malaquias, o Senhor Deus diz: quem me dera houvesse alguém que chegasse e fechasse as portas desse templo aqui de Jerusalém, porque eu não suporto ver a iniquidade associada ao ajuntamento solene, enquanto vocês ficam derramando sangue de animal para lá e para cá, achando que eu sou um bebedor de sangue, um vampiro grandioso. É a mesma história. Jesus diz: eu estou fora da congregação de vocês. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz aí dentro, se dentro da igreja ainda houver alguém que tem audição para o Evangelho de Cristo Jesus e abrir a porta do seu próprio coração, eu entrarei na sua casa interior, na sua casa. Tá bom, minha gente. Eu estava querendo ainda mais um outro que hoje de manhã estava sendo rodado lá no meu Instagram sobre você só serve se for deitado no modelo YouTube aqui para mim. Se estiverem aí, tudo bem. É um em que eu vou dizendo os nomes de tudo que vai sendo oferecido, os 9 temas desse documentário, Os Dominadores do Sagrado. E é onde eu faço uma rapidíssima introdução sobre a diferença entre o santo e o sagrado. O santo é o que Deus criou, o sagrado é o que o homem inventa, sacraliza, dedica e fetichiza como elemento separado da profanidade da criação, da natureza e de tudo mais que Deus criou, mas que esqueceu. Parece que as únicas coisas que se tornam válidas são essas que os seres humanos dedicam como santo grau da religião, das mesas da religião, dos pães da religião, dos batismos da religião. Ah, se Deus fosse depender de religião, Deus estava perdido. Queridos, não esqueçam dos meus cursos também, estão aí, caiofab.com.br/cursos. Aí você entra aí atrás de cada um desses banners, tem um vídeo de 2, 3 minutos meu explicando o que eu entrego. Pegue um curso desse para você nesse Natal, ou dê de presente vários desses cursos para os seus amigos queridos. E também tem um curso novo que está sendo oferecido nesse Natal para você, chamado O Poder dos Salmos. Está aí. Já tem centenas de salmos disponibilizados para você. Centenas. Todos lidos e entendidos a partir de Jesus como chave hermenêutica, como chave interpretativa. Aí você não tem que editar o salmo. É Jesus quem fez a edição. Quem editou a Bíblia foi Jesus. Ela já está editada pela referência de Jesus, pelo Verbo eterno. Eu leio a Bíblia de Gênesis a Apocalipse a partir de Jesus. O que Jesus disse que está na validade. O que Jesus diz que passou,
já era, acabou. É só história, é instrução. Mas para viver é o que Jesus ensinou e nos mandou ensinar. Que Deus nos abençoe. Um grande beijo. Em nome de Jesus, amém, amém e amém.